A maior compra da história do Flamengo, o Carlos Alcaraz, não é mais do Flamengo, foi a maior compra da história do Flamengo e em menos de um ano já se despediu. Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho a respeito nesse vídeo. Vamos lá então. Ficou meio repetitivo essa intro, né? Eu falei nesse vídeo duas vezes. Mas enfim, aqui ó, nota oficial Carlos Alcaraz. E eu já queria destacar uma coisa, cara, eu acho isso daqui muito feio. Eu sei que o Real Madrid faz isso, de tipo, não colocar uma imagem exatamente de contratação ou de despedida de qualquer jogador, enfim. Mas eu acho isso que tira um pouquinho do brilho da imagem exatamente do fato acontecido, né? Enfim, é a forma que o Flamengo tá buscando fazer isso. Eu já queria destacar a minha opinião, que antes mesmo de ler aqui a nota do Flamengo, eu já tenho uma opinião bem formada que é a seguinte. O Flamengo pagou muito caro, pagou mais de 100 milhões de reais, e um cara que era muito jovem e já estava talvez na melhor liga nacional do mundo, que é a Premier League. E era um cara que, de certa forma, tinha um mínimo destaque ali no Southampton, não era protagonista do time. Mas, tipo, então, assim, o Flamengo pagou mais de 100 milhões de reais e um cara que era jovem, mas não era protagonista da talvez pior equipe da Premier League. Então, assim, o Flamengo pagou muito caro, muito mais do que valia o Alcaraz. E eu acho que esse é o principal ponto para o Alcaraz já ter sido negociado. E não foi em definitivo, foi por empréstimo e ele vai agora para uma equipe de Premier League de novo. Agora ele vai para o Everton, que também é uma equipe que briga contra o rebaixamento. O Everton tem um sistema defensivo bom, mas produz pouquíssimos gols. O meio de campo atual do Everton hoje é o Gueye, o Doucouré e o Mangalá, né? O Doucouré é o mais avançado deles. O Alcaraz é muito mais ofensivo que qualquer um desses, então dependendo do adversário, o Alcaraz pode pegar uma vaga nesse meio de campo. Mas eu acho difícil ele já chegar sendo titular. Então é muito provável que o Alcaraz chegue e seja reserva desse time do Everton, inclusive. Então acho que no final das contas o Flamengo gastou muito mais dinheiro do que ele devia no Alcaraz. Percebendo isso, na primeira oportunidade buscou já tentar recuperar esse dinheiro e aí vai depender agora muito do desempenho do Alcaraz. Ele que no último jogo fez gol contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, né, gol de cabeça, e um cruzamento do Luiz Araújo. E aí, já vou aproveitar esse gancho, sugerir aqui para você o meu canal de reacts, o Berg Reacts. Eu não sei se o link vai estar aqui embaixo ou no card, mas de qualquer forma é só pesquisar por Berg Reacts. O canal ainda é muito pequeno, então você pode filtrar por canal e aí ele vai aparecer. É um que é meio roxo, tá bom? Para quem quiser. Lá eu vi fiz o react dos gols do Flamengo, né? Duas assistências do Luiz Araújo, a partir de dois escanteios, né? O Wallace Ian faz 1-0 e o Alcaraz fecha no 2-0. Então aqui, ó, Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para transferência de empréstimo do atleta Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra. Então, de novo, o Alcaraz está voltando para a Premier League. A questão é, ele era do Southampton, talvez a pior equipe da Premier League, agora que tem o Wellington também. Não é a pior por causa do Wellington, mas que é a pior. Isso que tem o Ipswich Town. E o Southampton consegue ser pior. E o Wellington, ex-São Paulo, foi para o Southampton, né? Enfim, e o Everton é uma equipe que briga contra o rebaixamento também, mas tem um sistema defensivo muito bom, que nem eu comentei. Contra o Manchester City tomou apenas um gol. Contra o Arsenal não foi vazado. Contra o Chelsea não foi vazado. Então, assim, tem uma defesa muito boa. Se o Alcaraz for utilizado no meio de campo mesmo, né, como esse meia central, de certa forma, ele provavelmente vai ser reserva. Se ele for utilizado entre um dos três atacantes, que ele não vai pegar a vaga do Calvert-Lewin, que é o centroavante, o Ndiaye vem jogando muito bem pela ponta esquerda, ele pode jogar pela ponta direita. No Everton é realmente uma posição que não tem nenhum cara muito acima da média. Joga ali de vez em quando o Harrison, enfim. O Alcaraz pode ser ou um meio-campista mais avançado reserva ou um ponta, principalmente pela direita, para brigar por titularidade. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. Então, assim, fica muito claro que para o Flamengo ter o lucro financeiro aqui, vai depender completamente do desempenho do Alcaraz. Se ele for mal, ele volta do empréstimo, o Flamengo só vai ter perdido o tempo que o Alcaraz poderia estar jogando pelo clube. Agora, se ele for muito bem, aí sim você recupera muito do prejuízo, que de certa forma acho difícil conseguir recuperar, porque, que nem eu falei, pagou muito mais do que o Alcaraz valia, na minha opinião. Se chegasse e pagasse 55, 60 milhões de reais, já seria muito, mas ali eu acho que condizia com o que ele valia. Pagar mais de 100 milhões de reais no Alcaraz, eu acho muito exagero. Por exemplo, o Palmeiras pagou mais de 100 milhões de reais no Paulinho, que ainda vem com problema de lesão.
Tipo assim, pode jogar muito pelo Palmeiras, mas eu acho muito difícil você revender mais do que, por mais do que você pagou. Então, na hora que você contrata um jogador, você já tem que ir ciente disso. E assim, eu acho difícil o Flamengo vender o Alcaraz por mais de 150, 200 milhões de reais, para não falar impossível. Bom, a não ser que ele jogue demais e arrebente no Everton. Aí sim, não necessariamente o Everton pode até pagar isso do Flamengo e aí depois vender mais caro ainda, né? Mas enfim, é difícil. Tá bom? Ó, a decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Provavelmente o Alcaraz ia ser reserva. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. O Flamengo é uma equipe muito técnica, tá bom? E o Alcaraz é um cara que, tecnicamente, ele não é acima da média. Ele é bom tecnicamente, mas o grande destaque dele é a parte física. Na estreia dele contra o Corinthians ficou nítido, onde no primeiro lance ele sai arrancando, driblando todo mundo, vindo do banco, né, no intervalo. Então, assim, fisicamente o Alcaraz sobra. Um cara que é muito rápido, muito forte, muito intenso. Tecnicamente, se bobear algum cara da base do Flamengo é melhor que ele, tá bom? A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e ao mesmo tempo respeito à estratégia financeira e esportiva do clube. Que nem eu falei, pagou muito mais do que devia e pelo valor que o Alcaraz tem ou tinha. E aí agora essa é a forma de buscar recuperar esse valor, tá bom? E aí, que nem eu falei, vai depender exclusivamente do futebol do Alcaraz. Se ele for muito bem, ele vai ser contratado em definitivo, e aí é uma compra obrigatória. Se ele for mal, o tempo de contrato vai passar, o Flamengo não vai ter utilizado ele, e ele volta com valor de mercado ainda menor, né? Então, tudo vai depender do futebol que ele apresentar pelo Everton. Que ele chega para ser reserva, que nem eu comentei. Se ele for jogar de titular, acho que muito provavelmente vai ser como um ponta direita, tá bom? Porque no meio de campo é muito difícil ele tirar a vaga do Mangala, titular da seleção belga, a vaga do Gueye, cara que já passou por PSG, pelo próprio Everton, tem identificação, muito bom volante, e o Doucouré, que é um meio-campista que marca muito e ainda tem a chegada à frente. Então, assim, para ele jogar, só se tirar ou o Mangala ou o Gueye, ou até mesmo o Doucouré, e utilizar ele como esse meia mais avançado, mas em jogos que o Everton for favorito, que é muito difícil, só é favorito contra Southampton, Leicester, o Ipswich Town, e é isso, tá bom? Então, assim, provavelmente ele vai ser utilizado vindo do banco. Explicou José Boto, diretor de futebol do Flamengo. O jogador não vai viajar com a delegação para a partida de domingo, amanhã, contra o Botafogo, em jogo válido pela Supercopa Rei, né? Supercopa do Brasil. Jogo que vai ser no Mangueirão, tá bom? No Pará. Beleza? Então, no geral é isso. Deu para passar por todas as informações dessa despedida momentânea, né? A gente não sabe se ele vai ser contratado em definitivo pelo Everton. No geral, é uma boa oportunidade para o Alcaraz. Ele volta para a melhor competição entre clubes nacionais, vai, porque entre clubes é a Champions. Mas entre clubes nacionais, que é a Premier League. Só que, de novo, que nem eu falei, o Alcaraz chega a princípio para ser reserva. Se ele pegar uma das vagas no meio de campo, eu vou me surpreender. E eu acho que onde ele tem mais chance de pegar a vaga é jogando de ponta direita, que é realmente uma posição que tem o Harrison, mas é um cara que oscila muito, é um cara que é canhoto, mais habilidoso que o Alcaraz, mas com menos intensidade física, que é o grande destaque do Alcaraz, que nem eu comentei. Tá bom? Então, no geral, a contratação do Alcaraz foi um erro pelo valor que foi pago. Se pagasse metade do que pagou, seria uma boa contratação, tirando um cara de Premier League. Agora, pelo tanto que pagou, trazer um cara que não era protagonista em um time que é a pior equipe da Premier League, então assim, pagou muito mais do que devia e essa era a forma de buscar talvez ter, não vou falar retorno financeiro, porque para ter um retorno ele vai ter que jogar muito bem. Mas para talvez diminuir o prejuízo que teve com o Alcaraz, né? No geral foi um erro pagar tudo isso. E essa foi a forma de tentar solucionar isso, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Foi esse o vídeo, valeu e falou.